Oi, gente, eu sou Simone Turelli, analista corporal, e aproveitando o fim de ano, né, e esse ano novo que se inicia, eu vou falar sobre como os traços de caráter se comportam nesse planejamento de metas para o novo ano que se inicia, né? Mas antes de falar sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, curtir, use e abuse desse canal. E quero começar também agradecendo muito porque o último vídeo eu pedi a ajuda de vocês para que alcançassem os 1000 inscritos até o último dia do ano e rapidinho a gente conseguiu isso e foi graças a vocês. Quem tem inscrito tem tudo, então gente, ó, muito obrigada, tá? Por compartilhar, por ajudar a divulgar esse conhecimento que é tão novo e que é tão esclarecedor, tá bom? Então vamos lá. Bem, por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Cada um recebe o ano novo de uma forma diferente. Para algumas pessoas, como o meu marido, por exemplo, dia 1º de janeiro nada mais é que um dia depois do dia 31 de dezembro. E para ele tudo bem. Ele não tem essa expectativa de um novo ano. Eu funciono de uma outra forma. Eu gosto que as coisas tenham ciclos, sabe? Eu gosto de ter essa percepção que uma coisa acabou e que uma outra está se iniciando. Por quê? Porque às vezes é um ano desgastante. Então eu crio expectativas, eu me planejo, eu me reorganizo. E o fim do ano é uma época que me dá essa energia para eu me reorganizar, para eu me planejar. Então eu gosto dessa sensação de que uma coisa está acabando, que uma outra está se iniciando, tá? Não é só, é um dia após o outro, não. É o novo ano em que eu tenho novas metas e se as minhas metas do ano passado não foram alcançadas, o que eu preciso fazer para mudar, para alcançá-las, enfim. Eu e acredito que muitas pessoas gostam desse fim de ciclo e início de um novo ciclo, né? Eu acho que isso dá energia para a gente começar, para a gente se melhorar, para a gente alcançar os nossos objetivos. Eu, inclusive, isso funciona muito bem para mim, eu anoto as minhas metas, porque a gente começa o ano com uma energia, né? E no fim do ano, no meio do ano a gente já tá de outra forma, no fim do ano a gente já tá de outra, e muitas vezes a gente se perde. O que a gente planejou, o que a gente queria mesmo, porque tudo bem se a gente mudou no meio do caminho, mas é importante a gente ter algumas estratégias. E quando a gente está com a ideia muito solta, é difícil da gente planejar alguma coisa. Então eu escrevo qual é o meu objetivo e até quando eu vou realizar aquilo, para que eu possa ver, olha, eu percebi que se eu queria realizar aquilo até março, não foi possível por isso, isso e isso. E tá tudo bem, eu só vou me organizar para que eu aumente aquele prazo e possa realizar até aquele prazo, até o novo prazo. E tá tudo bem, não é a data que eu coloco é simplesmente para eu ser mais objetiva, entende? Porque se fica tudo muito solto, eu acabo não realizando nada. Isso funciona para mim. Cada um faça do jeito que achar melhor, mas eu acho importante a gente escrever, tá? Até porque é uma forma de lá no fim do ano eu olhar e falar assim, nossa, consegui isso, 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 porque a gente tem uma visão muito pessimista da nossa vida. Então a gente acha, às vezes, olha para trás e fala, nossa, fiz nada nesse ano, né? E metas pequenas são importantes para a gente ter uma sensação de que conseguiu alguma coisa. Por exemplo, uma das minhas metas desse ano é fazer exercício físico. No momento eu não estou fazendo nada e eu sempre fiz algum tipo de atividade. Então, assim, se no final do ano eu estiver fazendo nem que seja uma caminhada, eu vou olhar e vou falar, caramba, olha, essa meta eu alcancei. Eu não estava fazendo nada e eu já estou fazendo uma atividade física. Então, por menor que seja, é importante escrever, porque aí a gente vai olhar e falar assim, nossa, quanta coisa eu consegui, tá? Então, vamos lá. Os esquizoides, lembrando aqui, para quem está chegando agora no canal, nós somos formados por 5 traços de caráter, tá? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses nomes nada têm a ver com transtorno mental, transtorno de comportamento.
E nós somos formados pelos 5. Quando eu falo o esquizoide, o oral, quer dizer que aquela pessoa é predominantemente esquizoide oral, tá? Mas os outros traços também vão nos influenciar. Mas então, começando pelo esquizoide. O esquizoide são aquelas pessoas que têm a criatividade muito aguçada, vivem bastante no mundo das ideias. Então, como que um esquizoide, ele planeja, né, as suas metas de um novo ano? Ele tem várias ideias. Só que o esquizoide, a ideia dele muda muito rápido. Ele preza pela liberdade, ele não se prende muito a nada, nem as ideias dele. Então, hoje ele, não, vou fazer minhas metas para esse ano. E vai lá e cria na cabeça dele quais são as suas metas. Semana que vem, provavelmente já mudou bastante coisa. Por quê? Daquela meta, ele já modificou alguma coisa, que já modificou outra, e no final aquela meta já está totalmente diferente. Então, até o final do ano, com certeza aquilo já se modificou muitas vezes e ele não conseguiu realizar nada. Então, como o esquizoide precisa agir para que ele realmente chegue ao fim do ano concretizando alguma meta? Primeira coisa, escreva. Escreva para que você não se perca nas suas ideias, para que você lembre sempre qual foi aquela ideia e se você tiver que fazer alguma alteração ou outra, tudo bem, mas partindo sempre daquela ideia principal. Então, escrever é o primeiro passo. E o esquizoide não tem muita força de execução, então é normal que ele precise de ajuda para executar. O esquizoide ele também vai ter medo de falar com a pessoa que vai auxiliá-lo qual é o seu objetivo para esse novo ano, porque ele tem medo. Qual é a dor que ele carrega? É a da rejeição. Então ele vai achar que se eu falar qual é o meu plano, a minha meta, isso pode ser rejeitado e aí eu vou me sentir mal. Você precisa de uma pessoa às vezes para compartilhar. Então que você saiba escolher uma pessoa, às vezes pode ser sua mãe, seu irmão, um amigo de confiança, em que você já seja mais íntimo e fale com essa pessoa, esse ano eu estou planejando fazer isso, isso e isso. Por que contar para alguém? Porque essa pessoa, se for próximo a você, ele pode te ajudar até cobrando, né? Porque o esquizoide, ele gosta tanto daquela liberdade que ele fica livre demais e não executa. Aquela pessoa vai falar, e aí, cara, fez aquilo que você não, era para quando? Não era para maio? Não era para junho? Como é que tá aí o andamento do seu projeto? Então é importante para que alguém possa puxar o esquizoide para a terra e ajudar na execução, realmente na realização. Agora, se é algo que só depende de você, por exemplo, é um curso que você quer fazer, um estudo, né? Não adianta alguém ali vir de fora te ajudar, você precisa sentar e estudar. Aí é importante o esquizoide ter em mente o resultado lá na frente, não só o esquizoide, todos, né? É difícil o esquizoide ficar muito tempo trabalhando numa mesma coisa, porque ele muda de ideia. É comum ele começar um curso e não terminar, aí começa outro e não termina. São coisas inacabadas na vida dele. Então é importante ele ter essa consciência de eu preciso terminar. É difícil para ele? É. Mas entenda que se não for assim, não vai ser. Então, às vezes, a dificuldade é o foco, é se manter ali, principalmente se for algo a longo prazo. Mas é necessário. Então, é importante que ele escreva, né, para que ele não se perca nas ideias e não acabe não realizando nada. E compartilhe essa ideia com alguém, até mesmo para essa pessoa te ajudar a te cobrar, né? Vamos lá, vamos fazer, e aí, como é que tá? Tá certo? O oral. Bem, como que o oral ele se comporta? Gente, o oral ele tem a tendência de sair falando para todo mundo quais são as metas, né? Se empolgar pra caramba. Esse ano eu vou emagrecer, eu vou caber naquele vestido, eu vou fazer, vou acontecer. Dá junho, julho, agosto e ele ainda tá falando, não fez nada ainda. Então, o oral ele tem muita energia para falar, para comemorar, para divulgar, mas pouca energia de execução. Então, diferente do esquizoide que se perde nas ideias, o oral ele não se perde não, ele fica até com aquela ideia bastante tempo, querendo realizar aquilo,
Só que ele fica só no querer, só falando, só imaginando como que, ai, vai ser muito legal, eu vou ficar muito linda dentro daquela roupa, mas na hora de executar, nada. Então, mais uma vez, é um tipo de traço que precisa pensar lá no final, né? O oral, ele não tem energia para ficar muito tempo fazendo alguma coisa. E alguns projetos demandam tempo. Por exemplo, emagrecer. Emagrecer não é rápido, né? Se fosse algo rápido, o oral até consegue executar com uma certa dificuldade, mas faz. Agora, coisas que demoram, emagrecer, fazer uma faculdade, eles têm muita dificuldade. Então, mais uma vez, o foco tem que ser no resultado. Gente, o processo tem sofrimento, tem desgaste, tem dificuldade. Não foque a sua energia no processo. Pense no futuro, no resultado. Quando eu tiver tantos quilos, como é que vai ser? Quando eu tiver feito a faculdade disso, como vai ser? Então, foque sempre no final. A gente tem o hábito, né, de desistir simplesmente pelas dificuldades. E às vezes não é nem dificuldade, é o próprio processo, o próprio caminho que demanda tempo e energia. E a gente desiste no caminho, porque a gente quer o resultado, a gente não pensa no processo, né? Então, primeira coisa, quando você decidir uma meta, não pense apenas no resultado, pense se você está disposto a passar pelo processo, né? Que demanda tempo, que demanda energia, você precisa se dedicar àquilo, porque às vezes a gente pensa, cara, eu quero ser um astro de rock, mas você só pensa naquilo, você não pensa nas horas que você vai ter que se dedicar tocando um instrumento. Então pense no processo no sentido que estou disposto a fazer tudo isso? Sei das dificuldades, sei que me demanda tempo e energia. Se eu estou disposto, bora começar. E aí o meu foco vai ser o resultado. Porque muitas vezes a pessoa quer uma coisa, mas ela só pensa lá no resultado. Quando ela decide aquilo, ela não pensa qual é o processo para eu chegar lá. E aí no meio do caminho desiste. Porque, eu não tinha pensado que eu preciso ficar 8 horas por dia tocando um instrumento para eu ter uma excelência a ponto de ser um astro de rock. Entende? E aí é que vem os fracassos. Porque você decide, você cria aquilo como seu objetivo apenas baseado na sua emoção, na sua empolgação em ser um astro de rock, em ser, de repente, um advogado, um médico. Você está pensando no resultado na hora de escolher a sua meta. E na hora de escolher a sua meta, é muito importante que você tenha noção do processo, do caminho que é para chegar até lá. E o oral, como ele se envolve muito facilmente pela emoção, ele pode pensar no resultado, querer aquilo e bora. E aí no meio caminho desiste, porque ele não pensou no processo que é para chegar até lá. Então você tem que focar sim no resultado a partir do momento que você já decidiu. Bem, eu estou disposto a seguir aquele caminho, a passar pelo aquele processo, sei que eu preciso me dedicar, vou começar. A partir de agora, sim, eu vou focar no resultado. Por quê? Todo mundo vai enfrentar dificuldades, vai se desgastar para alcançar o seu objetivo. Então a pergunta não é por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Não, a pergunta é para que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo para alcançar aquele resultado. Então é isso que vai me dar força para que eu sustente esse meu objetivo. Então, para que você está sofrendo? Você tem que ter uma resposta. Porque se você de repente está num emprego em que você odeia e você não sabe responder isso, com certeza você sofre muito. Porque você tem que ter um para quê. Por quê? Por que eu vou enfrentar tudo isso? Porque eu preciso de um emprego para me sustentar? Isso é muito pouco, né? Isso pode ser um início. Eu preciso de um emprego para me sustentar. Ok, esse é meu ponto de partida, mas não deve ser o meu ponto de chegada. Às vezes a necessidade, ela vem só para te impulsionar. Você tá ali porque você precisa, então faça.
mas aonde eu quero chegar? É ali que você quer ficar? Então, que a tua necessidade seja apenas um ponto de partida, tá certo? Então, vamos falar agora dos psicopatas. Bem, os psicopatas, eles gostam muito de ser elogiados pelo que eles fazem, pelo trabalho, pela atitude. Então, a dificuldade deles também é um terceiro traço que tem dificuldade na execução. Então, vamos lá. Se a tua meta para esse novo ano envolve algo que deva ser feito em equipe, ótimo, porque para delegar o psicopata é excelente. Então, se você vai, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, ser microempreendedor, você vai precisar de ajuda de outras pessoas. Ótimo. Então, para delegar, funciona muito bem. Mas aí o teu objetivo é descobrir, estudar a melhor forma de você ter sucesso na tua empresa. Qual é o melhor produto que eu posso oferecer para os meus clientes? Então, a sua função vai ser estudar a melhor forma de fazer aquilo acontecer e delegar, de mostrar para as pessoas qual é a melhor forma que cada um faça o seu papel. Agora, se a sua função exige só o seu esforço, por exemplo, uma faculdade, mais uma vez, emagrecer, não adianta você mandar alguém. Isso é algo que só você pode fazer. Como o psicopata vai ter forças? Mais uma vez, pense no resultado. Como aquilo vai me fazer alguém melhor? Porque já que eu gosto de ser reconhecido, já que eu gosto de ser valorizado pelo que eu faço, eu gosto de ser bom naquilo que eu faço, então de que forma aquele objetivo vai me tornar uma pessoa ainda melhor, para que eu seja mais reconhecido e mais valorizado? Então, esse é um estímulo que ajuda o psicopata a buscar os seus resultados, os seus objetivos, tá? É importante o psicopata também entender que ele precisa de alguém para confiar também, porque ele tem dificuldade em confiar nas pessoas. Ele acha que qualquer um pode passar ele para trás. Então ele precisa baixar um pouquinho a guarda, né? Achando que esse mundo quer passar ele para trás, e ele precisa escolher um ou dois para confiar, porque quando a gente quer conquistar alguma coisa, às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar, e aí você tem que confiar nessas pessoas. Escolha bem quem confiar e confie, tá certo? Vamos lá para os masoquistas. Bem, os masoquistas, eles são capazes de ficar até 2025 para realizar uma meta de 2020. Por quê? Porque como eles são extremamente detalhistas, já que eles não gostam, né, de fazer um serviço mal feito, eles são muito detalhistas, eles ficam muito tempo no planejamento daquilo e demoram a executar, porque quando eles vão executar, eles querem que o projeto seja perfeito, todo bonitinho, porque eles não gostam de se expor, eles não gostam de errar, de mostrar um serviço mal feito. Então é importante entender o quê? O masoquista, ele precisa entender que às vezes é mais importante começar alguma coisa, mesmo que não seja da melhor maneira, do que ter um plano perfeito. Porque o plano não sai da cabeça. E quando você começa, às vezes você fala, cara, fiz aquilo, eu tinha que gravar um vídeo, ficou uma porcaria, falei nervoso, enfim, mas pelo menos você fez, sabe? O próximo vai ser melhor, porque ele quer que o primeiro vídeo fique perfeito, porque ele tem medo de receber uma negativa. Poxa, achei que você se enrolou na hora de falar, e aí ele vai travar e não vai fazer mais. Então, o primeiro vídeo para ele tem que ser perfeito para que ele consiga fazer os outros. É importante o masoquista entender que comece. O fato de você começar não quer dizer que depois você não possa modificar, que você não vá se aprimorar naquilo, que depois de um tempo aquilo não fique melhor. O que importa é o progresso, não o resultado imediato. É importante você perceber, vamos no exemplo do vídeo,
que o teu quinto vídeo já foi melhor que o primeiro. É isso que é importante, é você reconhecer a tua evolução, a tua melhora, porque ele se preocupa tanto com a opinião do outro que ele nem faz o primeiro. Ele só vai ter coragem de fazer o primeiro quando ele tiver certeza que ele já tem a capacidade de fazer aquilo muito bem feito. E por conta disso, deu 2025 e ele ainda não fez o primeiro vídeo, tá? Então, entenda, você sempre vai ser criticado. Ou porque você fez aquilo, ou porque você não fez aquilo. Então, se você quer fazer, faça. Você vai ser criticado da mesma forma. E aqui eu vou rapidinho contar uma história que eu fico muito com essa história na cabeça, porque eu tenho um pouco de masoquista, muitas vezes eu quero fazer algo e fico pensando no que os outros vão pensar. E eu ouvi uma história que eu achei que foi muito importante para mim e eu vou compartilhar com vocês. A história é o seguinte, era um senhor que estava muito feliz naquele dia porque ele ia ensinar o neto dele a guiar o burrinho da família, um burrinho, um animal, né? Que era usado para o trabalho da família, para o transporte e tudo. Então ele saiu de casa muito feliz em cima daquele burrinho e o neto guiando aquele burrinho e o avô ali orientando ele como guiar o burrinho. E aí passou um grupo de pessoas e falou, nossa, que absurdo, o senhor em cima do burro e a criança guiando, tá explorando a criança. Ele ficou constrangido, desceu do burrinho, pegou a criança, botou em cima do burro e ele mesmo foi guiando o burrinho. Quer dizer, o propósito dele era ensinar o neto a guiar o burrinho, mas já estava ele ali guiando o burro. Passou um novo grupo de pessoas e falou, olha que absurdo, um senhor de idade andando a pé e uma criança no lombo do burro. Ah, o senhor novamente ficou constrangido, o que fez? Subiu no burro junto com o neto. Então foi ele e o neto em cima do burro e o avô explicando como guiava o burro. Passou um novo grupo de pessoas e falou o seguinte, olha que absurdo, explorando o animal, 2 pessoas em cima dele, olha a sobrecarga que esse animal está recebendo. O senhor mais uma vez constrangido, com certeza ele era masoquista, né, gente? Desceu ele e o neto do burro e os 2 foram a pé guiando o burro e o burro sem ninguém no lombo. Passou mais uma vez um grupo de pessoas e falou, olha que desperdício de recurso, enquanto tantas famílias precisando de um animal para o transporte, esses 2 aí andando a pé enquanto o animal caminha sozinho. Ou seja, ele não agradou a ninguém. Ele tentando fazer a vontade dele, que era ensinar o neto a guiar o burro, saiu de casa com esse propósito, não realizou o propósito e não agradou ninguém. Então, quem é masoquista tem essa historinha na cabeça, porque me ajuda bastante, né? Eu sempre vou ser criticado. Qualquer atitude que eu faça, alguém vai me criticar. Então, eu vou fazer o que eu quiser. Pelo menos eu estou satisfazendo a mim, os meus objetivos. Tá certo? Então vamos lá para o último traço, os rígidos. Bem, os rígidos, é bem capaz que os rígidos tenham feito, né, escrito a meta deles em novembro. Por quê? Porque eles são ágeis e ansiosos, né? Então, qual é o cuidado que os rígidos têm que ter? O cuidado é de ir com calma. Por quê? Porque os rígidos, eles não conseguem manter foco em uma coisa só. Então, assim, eu não tenho uma meta, eu tenho várias metas. Tudo bem, não tem problema nenhum com isso, tá? Mas a questão é, o rígido, ele vai ter várias metas, ele vai querer cumprir todas elas num tempo recorde e tem que sair perfeito. É aí que está o problema. Porque é importante a gente saber uma coisa. Quanto maior for o meu foco naquilo, melhor é o meu resultado. Se eu não consigo ter um foco muito grande naquela atividade, naquele objetivo, está tudo bem se o meu resultado não sair perfeito. Porque eu não pude me dedicar o tanto que era necessário para que o meu resultado fosse aquele. É isso que o rígido, ele não pensa dessa forma. Ele acha que ele tem que se dividir em 1000, fazer tudo muito bem feito. E essa não é a realidade de nós humanos.
né? Se a gente divide a nossa atenção, a gente divide o nosso esforço e é normal que o resultado não seja aquele esperado. E tá tudo bem. Então, se eu vou dividir a minha atenção com 2, 3 objetivos, eu tenho que entender que aquilo não vai sair, talvez, tão perfeito como eu gostaria. E está tudo bem. Aos poucos, eu melhoro. Entende? A questão com o rígido é pegar mais leve. É diminuir a cobrança que eles têm. Então, é importante ter prazos, ter as metas, mas eu preciso entender que já que eu não consigo me dedicar 100% em uma meta, em um objetivo, eu também não vou ter o melhor resultado em cima daquilo. Tá certo? Então, gente, de forma geral, é assim que cada traço tem a tendência em se comportar diante do planejamento, né, das metas, e aproveitando esse novo ano, que sempre tem esse assunto, né? Quais são as suas metas, o que você espera desse novo ano. E eu acho que isso funciona muito bem para mim, realmente ter metas, e isso me coloca em ação. E uma nova meta para mim, nesse novo ano, é estar mais presente nas redes sociais, e por isso eu convoco a vocês, que são os meus inscritos, a me seguirem nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Por quê? Porque eu vou interagir mais com as pessoas, isso é um objetivo, né, meu, inclusive de sortear. Algumas pessoas me pediram, e eu já tinha isso em mente realmente, de sortear uma análise corporal para os meus inscritos, mas que estejam ali me seguindo no Instagram ou no Facebook. Então, para vocês que não me seguem, o meu Instagram é Simone Turelli e o meu Facebook é Simone Neves Martins Turelli. Muitas pessoas também me perguntam se eu faço análise corporal. Sim, eu faço, e vocês podem entrar em contato comigo direto pelo direct do Instagram ou então pelo Messenger do Facebook. E me sigam nas redes sociais, porque quando eu tiver um bom volume de seguidores, eu vou realmente sortear, não sei de que forma, né? Mas aceito sugestões para os seguidores e assim também compartilhar o resultado dessas pessoas, né? De que forma essa análise ajudou a pessoa a entender muitas coisas da vida dela, tá bom? Então, aguardo vocês lá no meu Instagram, no meu Facebook, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!